Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu volto a trazer mais uma resenha literária para vocês. E o livro que a gente vai comentar hoje é a obra A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, publicado em 2016 aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras e escrita pela jornalista, escritora Marta Batalha. Esse é um livro bastante reconhecido que tem dado muito o que falar recentemente devido à sua adaptação para o cinema, né? O filme da Vida Invisível de Eurídice Gusmão venceu o prêmio Um Certo Olhar no Festival de Cannes, na França. Foi a primeira vez na história que um filme brasileiro conseguiu galgar esse prêmio, que também arrancou fortes aplausos na estreia do Cine Ceará, aqui em Fortaleza, que eu tive o prazer de ir, e principalmente porque foi escolhido o filme para representar o Brasil no Oscar de 2020, né? Mas vamos ao que interessa. Eu aqui nesse vídeo não vou comentar sobre o filme, posso até fazer uma comparação aqui e ali, mas o nosso foco mesmo é a obra literária da Vida Invisível. A gente tem um livro escrito pela Marta Batalha, que é uma jornalista, escritora, que é nascida em Recife, mas se criou no Rio de Janeiro, se formou em jornalismo na PUC do Rio de Janeiro, onde ela também concluiu o mestrado dela em literatura brasileira. Ela que teve passagem pelos principais veículos do Rio, como o Dia, o Globo e o Extra. Mais tarde fundou a editora Desiderata, que viria a ser vendida para o Grupo de Ouro, e depois ela foi morar nos Estados Unidos, onde ela fez outro mestrado em ilustração na Universidade de Nova York. Mas sobre o livro. A Vida Invisível de Eurídice Gusmão se propõe a contar a história das irmãs Eurídice e Guida Gusmão no Rio de Janeiro dos anos 1940. E é uma história muito real porque é a trajetória de duas mulheres que queriam ser muita coisa, que tinham muitos sonhos, muitas aspirações, muitos desejos, mas que foram reprimidas, que foram muitas vezes hostilizadas, que foram oprimidas de diversas maneiras, tanto física quanto psicologicamente, por toda a sociedade patriarcal machista que, se hoje ainda é muito grande, a gente imagina nos anos 40, 50, é época em que se passa a obra, né? A gente tem duas irmãs que sonhavam em fazer muitas coisas juntas pelo mundo. Sonhavam viajar bastante, sonhavam ter várias experiências, sonhavam conhecer várias pessoas, aprender vários idiomas. Mas elas, filhos de imigrantes portugueses, eram muito presas. Os pais dela não davam liberdade, os pais dela achavam que mulher tinha que ser basicamente aquela pessoa para ser dona de casa, cuidar de filhos, e a mulher não teria outra função além disso. A Guida, no início do livro, ela já foge. Ela foge com então o marido dela, que ela se apaixona por uma questão mesmo de revolta, porque ela viu que em casa não conseguiria ter o que ela tanto sonhava ter. E a partir disso se desenvolve toda a história da Eurídice e do peso de ter que ser a filha perfeita, fazer tudo perfeito, agradar os pais e ser aquela mulher chamada bela, recatada e do lar, né? Eurídice de início tinha o sonho de trabalhar com música, ela tocava flauta, tinha uma grande paixão pela flauta, os pais não deixavam, ela deixou de lado. Após isso, ela se casou com um Antenor, que era um homem extremamente machista, que muitas vezes a tratava mal, mas era tido como um bom marido porque colocava comida e dinheiro dentro de casa, né? E aí no livro são mostradas diversas ocasiões da história dela em que ela desenvolve certa paixão, certo gosto, que quer que ela se realize, que quer que ela conheça o mundo, que quer que ela se desenvolva, mas nada o suficiente para ela. E o Antenor também nunca se vê satisfeito quando vê ela crescendo, quando vê ela sonhando, quando vê ela se edificando como pessoa. No caso, a primeira coisa que ela desenvolve sentimento é a questão da culinária. Ela gosta muito de fazer receitas, ela pensa até em escrever um livro de receitas, mas logo quando isso começa a ser desenvolvido, logo quando isso começa a ser melhorado nela, quando ela começa a se destacar nisso, o Antenor proíbe. O mesmo acontece depois com a questão da costura.
Eurídice ganha um gosto muito grande pela costura, pela arte de costurar. Quando ela começa a costurar muito e faz aquilo quase um trabalho, o Antenor se incomoda e também não deixa. E termina o livro com a paixão dela pela escrita. Essa parte eu me identifiquei bastante. Ela fala nas últimas páginas do livro que uma grande paixão dela era escrever, porque era onde ela conseguia colocar os sentimentos e pensamentos dela para fora, que ela não tinha oportunidade de viver, seja por causa dos pais, ou mesmo por causa do marido, ou mesmo por causa da sociedade machista, patriarcal do Rio de Janeiro naquela época, né? A máquina de escrever é a melhor amiga dela, porque digamos que é o único meio onde ela pode ser ouvida. E o livro, A Vida Invisível, é uma leitura que eu recomendo bastante, porque para mim ela é na medida certa. Não é um livro nem muito curto, nem muito longo. Você consegue sentir a leitura, não é algo muito rápido, não é algo que você lê sem nem perceber que está lendo, algo passageiro demais, mas também não é longo, não é maçante a ponto de ser disperso. É uma prosa bastante original da Marta Batalha, que flui bastante, e à medida que você lê, você vai querendo saber mais da história, não apenas da Euridice e da Guida, mas dos outros personagens, que são muito bem desenvolvidos. Também o Antenor, o marido da Euridice, é muito bem construído. Os pais delas, imigrantes portugueses, ele também constrói bem esses personagens. Os filhos que ela tem com o Antenor, no caso Afonso e Cecília, em algumas passagens a gente fica a refletir um pouco sobre como eles são, como eles pensam. E é um livro que deixa a gente pensar sobre a questão do machismo, sobre a questão do nosso preconceito, sobre como a gente vê, como enxerga a mulher na nossa sociedade, e que, embora seja de uma representação social muito grande, não chega a ser panfletário. Por isso é uma leitura que eu recomendo, é uma leitura que eu não me arrependi de fazê-la, e é uma história que eu acho que todo brasileiro, principalmente todo carioca, deveria ler para saber um pouco mais, sentir um pouco mais do que foi o Brasil antigamente para o que era ser uma mulher. Se hoje ser mulher no Brasil a gente já sabe que é complicadíssimo, basta a gente olhar para aquela época para ver como a gente evoluiu e como a gente ainda tem muito a evoluir, né? Quem sabe no futuro não se escreva daqui a 50, 60 anos sobre a época de hoje da maneira como se escreveu sobre a década de 40, né? E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, a resenha de hoje do canal. Se você curtiu, se você gostou do comentário, dá um gostei, se inscreve no canal, claro, caso ainda não seja inscrito. Tem qualquer coisa a comentar, feedback, opinião, se você quiser também deixa aqui nos comentários sua opinião, eu sempre respondo, sempre procuro debater, conversar. Se quiser trocar uma ideia eu também sempre deixo minhas redes sociais aqui disponível na descrição do vídeo. E claro, se vocês quiserem adquirir o livro também, eu vou deixar o link para vocês adquirirem, e você comprando pelo link que eu vou deixar aqui abaixo, você ajuda o canal. Valeu, tamo junto!